E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais um programa, mais um episódio. E dessa vez estou com ele, que é jornalista, vereador aqui na cidade de Rafael Fernandes, e vai falar tudo sobre seu mandato e algumas coisinhas que eu sei que você que está aí em casa quer saber. Então seja bem-vindo pela primeira vez em nosso programa, Vinícius Oliveira. Obrigado, Dudu. Para mim é um prazer enorme. A gente fica energizado, né? Com o Dudu, com essa energia dele, com essa simpatia, essa autenticidade. E é um grande prazer estar aqui, Dudu, participando, trazendo um pouquinho da história, uma história de vida, que eu sei que vai rolar um pouquinho também, e também um foco também no mandato, né, que a gente tem aqui no município de Rafael Fernandes, e falar sobre esse trabalho para pessoas que estão aqui em Rafael Fernandes, para um comunicador como o Dudu, que eu admiro demais. Então será um prazer enorme. Vamos lá ver o que vai rolar aí nessa conversa. Olha, Vinícius, eu tô bem confortável aqui, espero que você fique também. Já tô. Porque eu já quero saber um pouquinho antes das polêmicas agora. Tem polêmica? Você não espera. Sobre também um vídeo que saiu hoje no seu perfil, mas já a gente vai comentar sobre isso. Sim. Eu quero falar o início de tudo, Vinícius. Onde você nasceu? Onde você já residiu? Que eu sei que você não ficou só aqui por Rafael Fernandes, né? Sua vida estudantil. Quem são seus pais? Bom, Dudu, a minha vida, como a de muitos rafaelenses, a gente nasceu aqui, né, nesse torrão, como a gente fala. Naquela época, não tinha estrutura na saúde, então muitas pessoas que nasceram naquele ano que eu nasci, foram nascer em Alexandria, né? Então eu nasci lá, mas só nasci e voltei para Rafael Fernandes. Então minha vida, minha infância foi toda aqui, na zona rural, com os meus avós, tanto por parte de pai como por parte de mãe, na comunidade Altos Lagoas e comunidade Varzinha. Comunidades que eu tenho uma ligação muito forte até os dias de hoje. E aqui, na rua, na cidade, brincando, né, com os demais meninos, jogando bola, andando de bicicleta, ralando o joelho. E a gente cresceu nesse envolvimento comunitário, né? E aí estudei, terminei o ensino médio, comecei a sonhar em possibilidades que eu gostaria de ter para o meu futuro, né? Na época pensei em cursar advocacia, depois decidi o jornalismo, mesmo depois de me inscrever no vestibular, que naquela época a gente fazia inscrição para o vestibular, era diferente de hoje do Enem, né? Eu se inscrevia para uma faculdade específica e para outra, e tinha os dias diferentes de provas, e naquela época eu passei, na verdade não passei, eu fiquei na primeira ou foi segunda suplência do vestibular em Mossoró, para cursar jornalismo lá, comunicação social com habilitação em jornalismo. E aí fiquei aguardando essa suplência muito sem perspectiva, sem expectativa, né? Porque eram poucas vagas e precisaria... Você ficou em qual lugar? Era tipo assim, eram 8, 9 vagas, eu fico em 11º, 10º lugar, mais ou menos assim. E ainda tinha, né, aquela possibilidade de... E aí com o calendário bagunçado, que a UERN tinha naquele tempo, devido àquele... Antigamente tinha um volume maior de greves, acabava que era uma perspectiva muito distante. Tipo, eu só teria a resposta se eu seria chamado na suplência e talvez na inscrição do vestibular do ano seguinte. E foi bem assim que aconteceu. Eu comecei a fazer cursinho para me preparar para o UFRN, que era o meu sonho de cursar. Aonde você fazia cursinho? Fiz em Natal. Tinha uma tia que morava lá, que ainda mora até hoje. Considero ela minha segunda mãe, ela que me acolheu lá. E eu fazia cursinho. E eu lembro muito bem que no dia, ou foi na semana, que eu fiz a inscrição do vestibular da UFRN para o ano seguinte, eu soube que tinha sido chamado na suplência do vestibular da UERN. E aí parei o cursinho, fui para Mossoró, que a UERN em Mossoró, né, o campus da UERN em Mossoró, comecei a cursar e depois de uma semana cursando, primeiro período, fui para Natal fazer a prova do vestibular da UFRN, que eu já tinha me inscrito e me preparado durante todo o ano. Aí foi fazer o vestibular? Fiz o vestibular e passei. Para jornalismo também? Passei para jornalismo, só que eu passei para o segundo semestre, Natal. Sim. E aí eu consegui terminar o primeiro semestre em Mossoró e depois fui para Natal. E aí minha vida seguiu, foi lá em Natal onde eu conheci a Aline, em trabalhos voluntários, sociais, no Rotaract, Clube Universitário de Natal Sul. Eu sempre gosto de dizer, Dudu, que o Rotaract foi minha segunda faculdade, era uma faculdade paralela, porque foi através do Rotaract, que para quem não conhece é um programa de jovens do Rotary Club, onde a gente pode ter um desenvolvimento muito mais aprofundado sobre as nossas habilidades. E até habilidades que a gente nem imagina que a gente tem, como a oratória, né, como você desenvolver trabalhos comunitários, realizar eventos. E tudo isso eu aflorei no Rotaract, né? Eu lembro muito bem que tem momentos como esse que eu estou tendo contigo agora, antes do Rotaract, não falei a faculdade de jornalismo, foi no Rotaract mesmo, eu não conseguia ter porque eu travava muito, eu ficava todo empolado, todo vermelho, aqui as orelhas, no pé do pescoço. Então assim, era muito nítido quanto eu era envergonhado, quanto eu me sentia inseguro em falar em público.
e o Rotaract me deu essa oportunidade, e aí o jornalismo veio e deu aquele empurrãozinho também, juntos, essas duas faculdades que eu gosto de falar, me tornaram o comunicador que eu sou hoje, né? E a gente traz hoje essa comunicação também para o mandato e para todas as áreas da minha vida. Que você, como bom comunicador que é também, você sabe o quanto é importante hoje em dia, como sempre foi, mas hoje mais importante ainda, a gente ter essa boa comunicação, essa boa articulação, até para a gente poder defender o que a gente acredita. Vinícius, essa de você ir para Mossoró, voltar para Natal, porque conseguiu passar no vestibular lá no segundo semestre, tudo isso ocorreu em qual período de tempo e qual idade você tinha? Dudu, acho que eu tinha 23 para 24 anos. O ano era 2007. 2007. Não, tô misturando aqui, peraí. Já pensa... Eu vou... Pode ir, tranquilo. Não, acho que eu tenho 18 anos. Senão eu tenho 40 já hoje. Qual era ali? Você lembra? Foi 2007, acho que eu tenho 18 anos, 19 anos. Você tá com Exatamente. 18 para 19. Dudu, eu tinha em média, eu acredito que 18 para 19 anos. O ano era 2007, eu cursei ensino médio até o ano 2006. E aí em 2008.2, em julho de 2008, no dia 4 de julho de 2008, eu comecei as aulas na UFRN. Não me esqueço nunca dessa data. Foi o dia que a gente teve o nosso trote. Naquela época ainda era muito forte essa tradição do trote, né? E foi quando a gente deu esse pontapé inicial lá em Natal. Como foi para você, Vinícius, deixar sua família aqui para viver uma vida em Natal? Tudo foi um desafio muito grande, sabe? Mas eu sempre costumo dizer que o desafio foi maior para minha mãe e para meus pais. Mãe, desde quando eu fui morar em Mossoró, na verdade, no primeiro corte do cordão umbilical, como a gente fala, ela já começou a tomar remédio para pressão alta. eu sou muito de me entregar às aventuras, sabe? Eu sou muito aventureiro, eu sou muito de arriscar, sabe? Eu não tenho muito medo. Eu sempre tive muito esse perfil, apesar de ser muito tímido, né? E eu lembro muito bem que eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, eu quero isso, a senhora me dá essa oportunidade, porque a gente sabe que jovem, de interior, né, não conhece muito a realidade, tem aquele medo, tem a questão dos custos financeiros também, né? Tudo isso acabava pesando também, mas eles me deram todo o apoio e eu me joguei e vivi essa oportunidade que meus pais me deram e essa oportunidade que eu me dei, né, de viver essa experiência. E hoje eu vejo que foi a decisão acertada, de ir para o jornalismo e não para o direito. Porque eu vejo que o jornalismo ele me dá um leque de possibilidades, como eu falei, até no mandato eu consigo colocar isso em prática e ter um trabalho paralelo como jornalista, como comunicador também, aqui na nossa cidade, na nossa região. Olhando de agora, lá para o passado, Vinícius, como é que você hoje você imaginava fazendo direito como uma profissão que você ia atuar bem, que você ia gostar? Na verdade, o direito ele viu naquela época como uma convenção social. A gente, quando termina o ensino médio, você já passou por esse período também, a gente fica naquela expectativa: meu Deus, o que é que eu vou ser da vida? O que é que eu vou ter na vida, né? E aí a sociedade, às vezes até a família de forma indireta, ou até sem ter uma visão muito voltada para isso, mas só por reproduzir mensagem da nossa sociedade, acaba induzindo a gente a ir para a medicina, para o direito, que são cursos que têm uma fama maior, que tem, entre aspas, uma possibilidade de dinheiro maior. Mas todos nós sabemos que todo e qualquer curso que você faz, que você ama, que você gosta de fazer aquilo, é aquilo que vai te dar dinheiro, porque é aquilo que vai te dar satisfação. E quando você tem satisfação, você se entrega e você consegue ter bons resultados e ser referência naquela área que você escolheu seguir, né? Então, assim, o direito, eu me visualizava de alguma forma, até porque a gente é muito jovem. Eu considero a nossa decisão de escolher uma profissão, e muitas vezes, na visão de muitos, é a profissão para sempre, muito cedo, né? A gente... É uma responsabilidade muito grande, né? Porque a vida ela nos apresenta N possibilidades, né? Mas assim, eu me visualizava mais no jornalismo, quando eu lembro que eu li um resumozinho que falava o que era o curso de jornalismo. Era um parágrafo só. Naquele tempo a gente não tinha acesso nem à internet, Dudu. Não tinha acesso à internet. Era tudo muito manual, muito no papel. Eu peguei um livro que tinha um resumo de várias profissões, e quando eu li jornalismo eu disse: é isso que eu quero. É isso. Por mais que eu fosse tímido, por mais que eu fosse, sabe, assim, introspectivo, mas eu vi naquele resumozinho ali a oportunidade que a comunicação pode nos dar de, através de uma comunicação direcionada, a gente conseguir atingir muitas pessoas e transformar a vida das pessoas. Durante o seu período lá em jornalismo, Vinícius, em Natal,
Você trabalhou por lá ou você só foi arrumar emprego assim que finalizou a faculdade? Aliás, isso é interessante. Assim que você saiu da faculdade, você tinha um emprego já pronto ali dentro da faculdade, feitinho? Além da faculdade do Rotaract, que eu me dedicava muito, assim como eu me dediquei ao Guimãos, por exemplo, que era algo mais ou menos proporcional. Tipo assim, a minha vida era voltada para aquilo também, era uma prioridade na minha vida. No segundo período da faculdade eu comecei a estagiar. Comecei a estagiar numa empresa chamada Oficina da Notícia e eu fazia o trabalho de clipping. Muita gente talvez não saiba, mas clipping é, por exemplo, uma empresa como a Petrobras. Era um cliente da empresa que eu trabalhava. Contratava a Oficina da Notícia para que a Oficina da Notícia, através do setor de clipe, pudesse diariamente, a partir das 5h30 da manhã, chegava lá, receber todos os jornais impressos, porque naquela época o jornal impresso ainda era alto, a internet ainda estava começando a se potencializar com o jornalismo digital, para a gente ler todos os jornais e todas as matérias diretas que citavam Petrobras ou indiretas que tinham a ver com Petrobras, eu recortava, colava numa folha sem pauta, como a gente chama, digitalizava numa impressora, fazia um PDF com tudo organizadozinho e mandava por e-mail até um horário específico daquele dia. Por exemplo, eu chegava lá de 5h30 da manhã, tinha um deadline que a gente chama no jornalismo, que a gente tinha que entregar aquele material para a Petrobras até 7h da manhã. Então, assim, era algo muito manual, muito mecânico, eu não gostava. Eu fazia por necessidade, porque eu queria ganhar meu dinheirinho. Eu lembro muito bem que a primeira coisa que eu fiz, quando eu ganhei o meu primeiro salário como estagiário na Oficina da Notícia, foi cortar meu cabelo. Meu cabelo estava dessa altura. E eu lembro muito bem que uma amiga minha que estagiava comigo, que fazia faculdade comigo, inclusive, ela tinha carro, né? Eu não tinha andado de ônibus, ela falou, vamos, que você vai comigo no meu carro e eu vou indicar você onde é que você vai cortar o cabelo. Porque eu só cortava o cabelo quando eu vinha para Rafael Fernandes, cortar aqui em Antônio Augusto, né? Que eu corto o cabelo com ele até hoje em dia, meu grande amigo Antônio Augusto. E assim, naquele tempo, passei muito tempo sem vir a Rafael Fernandes, então não tinha mais cortando o cabelo, estava dessa altura. Eu disse, vou cortar o cabelo para comemorar esse dinheirinho que eu comprei. Aí depois eu comprei um guarda-roupa, que lá na casa da minha tia era só uma cômodazinha, que tinha muito pequena, a roupa ficava amassada. E são conquistas, eu lembro até hoje, que, meu Deus, o pior orgulho eu tive de comprar um guarda-roupa numa loja lá do centro, eu nem lembro qual era a loja, por R$700, eu comprei à vista. Sabe, eu juntei dinheiro assim, e pra mim assim foi, nossa, que massa, sabe? Meu dinheirinho, com meu suor, tá conseguindo comprar. E as coisas foram acontecendo. 6 meses depois desse estágio do clipe, eu fui visto pelo meu chefe da empresa, ele me mudou de setor. Naquela época estava começando a acender as redes sociais e ele criou um setor de mídias sociais dentro da empresa Oficina da Notícia. E aí ele começou a ter demandas de clientes de empresas como, por exemplo, o Senac. Sim. O Senac é uma empresa grande, enorme aqui no Rio Grande do Norte, né? É nacional, na verdade. E o Senac contratou a Oficina da Notícia para poder fazer a comunicação do Senac no Twitter. O Twitter naquela época estava muito forte. Em 2009, naquela época. 2009, segundo período da faculdade. E aí eu comecei a me desenvolver. Aí eu sempre gostava de fazer mais do que me pediu, sabe, Dudu? Sempre que eu sou assim até hoje com minhas coisas. Quando eu me empolgo, eu vou lá e faço. Então meu chefe começava a me passar outras demandas paralelas. E aí ele começou a enxergar em mim esse potencial. E 6 meses depois eu fui contratado com carteira assinada. Carteira assinada. Então, terceiro ou quarto período da faculdade de 9 períodos na verdade, eu fui contratado e trabalhava manhã e tarde, o dia todo, e à noite fazia faculdade. E aí quando chegou na reta final da faculdade, com carteira assinada, com boa perspectiva, eu não recebia tanto não, mas para quem estava começando, que estava inserido no mercado, tinha colegas que não tinham nenhuma perspectiva de estágio, eu estava contratado na minha área de comunicação. E aí, através do Rotaract, através do empreendedorismo social, a gente realizar eventos, eu dei a doida, como diz a história, e aí decidi empreender. Eu disse, cara, eu quero muito empreender. Eu quero muito criar a minha empresa de comunicação e poder ajudar outras empresas através da minha empresa. E aí, eu passei por um processo de transição. Fiz seleção para estágio na reta final da faculdade, para estagiar no Ministério Público Federal. Passei numa seleção rigorosíssima. Lá no Ministério Público Federal, como estagiário trabalhando apenas 6 horas, eu ganhava o dobro do que eu ganhava como contratado na empresa que eu trabalhava. O Ministério Público é uma empresa, é uma instituição grande, né? E aí passei nesse estágio, pronto, agora é o que eu precisava. Agora eu vou falar com o meu chefe para ficar só meu período na empresa, e se ele não quiser, eu vou sair, infelizmente. Se você ainda queria ficar... Na verdade, não é nem que eu queria, eu falei com ele para eu poder sair. Só que ele não deixou eu sair, ele falou, vou deixar você aqui meio turno. E me deixou meio turno ganhando o mesmo valor que eu ganhava, como o dia inteiro trabalhando.
E aí eu fiquei, eu disse, pronto, agora vai ser a oportunidade, eu vou trabalhar meio turno ganhando o que eu ganhava, e o outro meio turno trabalhando no Ministério Público, ganhando mais. Então eu vou juntar esse dinheiro para quando conseguir ter um dinheiro em pé de meia, eu vou abrir minha empresa para me sustentar pelo menos nos primeiros meses que eu não vou ter muito recurso, para poder abrir a empresa. E assim eu fiz. Não passou, sei lá, 6 meses, eu pedi para sair do Ministério Federal, pedi para sair da auxílio da notícia, fiquei com a mão na frente e outra atrás, e abri a empresa na cara e na coragem. Não sabia o que era nota fiscal, não sabia o que era assinar carteira. Isso tudo de Natal? Tudo de Natal, tudo de Natal. Isso foi em 2012. Foi antes de eu me formar. Foi antes de eu receber. Foi antes de eu receber o diploma de jornalista. Aí em março de 2012 eu recebi o diploma de jornalista, teve o baile, teve a comemoração, minha família foi e tal. Inclusive nesse ano foi um ano de muitas transformações, porque foi o ano que eu me casei com a Aline também, né? Em 2012? Sim, a gente Você conheceu a Aline que ano lá? Eu conheci a Aline em 2009. 2009. No ano que comecei a estagiar, eu já entrei no Rotaract e a gente namorou dois anos, com um ano noivo, alguma coisa assim, depois já casou. Então 2012 foi um ano muito forte assim para mim, porque eu pedi demissão do trabalho, do estágio do trabalho, eu abri minha empresa, eu me formei e me casei. E aí desenvolvi a empresa lá, tive muita dificuldade no início, mas com persistência. E engraçado, eu saí de lá e os clientes que eu atendia na empresa onde eu trabalhava vieram para mim. Migrou para você. Eu lembro que a Ótica Graciosa ligou para mim e disse, a Ótica Graciosa é uma empresa enorme que tem tanto no Rio Grande do Norte como na Paraíba. E aí me ligou e disse, eu quero ir para a sua empresa. Eu, massa. Aí foi quando realmente começou a potencializar a empresa. Uma menina que trabalhava comigo, Constância, queria mandar um abraço aqui para ela. Ela foi nossa primeira funcionária, a Alessandra também. E aí a gente começou a crescer a empresa. Isso foi em 2012 a 2015. Aí em 2015, voltei para Rafael Fernandes. Já casado com a Aline. Então a empresa... Você já ficou 2 anos lá? 3 anos. Uma empresa dando certo, cheio de clientes. Mas tinha um negócio dentro de mim que dizia assim, volta para Rafael Fernandes, que você tem que voltar. E aí eu lembro que eu estava dormindo uma certa noite, e eu acordei de madrugada, já casado com a Aline, eu sonhei que a gente ia expandir a empresa lá em Pau dos Ferros. Eu sonhei em um evento que eu fazia com empreendedores e divulgando o nosso trabalho e dava certo. E assim eu coloquei o nosso sonho em prática. E fechei uma parceria com o Paulinho da Água na Boca, a gente fechou o 2º piso da Água na Boca naquela época, fechei uma parceria com ele, saí de porta em porta no comércio de Pau dos Ferros, convidando para assistir uma palestra sobre a importância das mídias sociais para a comunicação de seus negócios. E aí de lá eu saí com, sei lá, 5 a 10 clientes já. E aí foi um processo de transição. Eu tinha em Natal a empresa, com funcionários, com vários clientes, e ficava uma semana lá, uma semana aqui. Você ficou mantendo lá? Fiquei mantendo lá. Eu cheguei um momento que ficou com o escritório lá e o escritório aqui. Até que aqui desenvolveu mais, aí não precisou mais ter um espaço físico lá. Os funcionários ficaram home office, como estavam até agora recentemente. Eu tinha um funcionário que acabou de se desligar da empresa. E a gente ficou mantendo, né, nessa estrutura. E aí hoje a empresa é mais focada aqui. Tem um cliente lá, mas um foco maior aqui mesmo. Aí eu vou na luta. Aí você criou, como é que é o nome? O nome da empresa é Avante Comunicação. Tem gente que olha assim, Vinícius, você ainda tem sua empresa? Porque você só fala em política, só fala em políticas públicas, só traz projetos para a cidade. Gente, eu tenho uma empresa, meu ganho-pão. Que não conhecem. É o que eu mais me dedico todos os dias da minha vida, e as pessoas às vezes não sabem, é a empresa. Tem gente que conhece a empresa, mas não conhece quem é o dono. Exatamente. Então assim, a gente tem um trabalho de gerenciamento de redes sociais, né? E eu estou pretendendo até, inclusive agora, focar mais no trabalho de consultoria também, porque é algo que eu percebo que tem uma demanda muito alta aqui na nossa região. Né? Porque eu vejo que quando eu cheguei em 2014 para 2015 com aquele evento na Água na Boca, era tudo muito mato fechado, como a gente diz, tudo no escuro. Hoje em dia tem muitas empresas, muitas pessoas que fazem artes, que fazem gerenciamento de redes sociais, mas às vezes a forma como você faz essa arte, a forma como você faz o gerenciamento, a forma como você se porta no momento de crise na sua empresa, seja você um empresário, seja você um político, seja você uma pessoa pública ou influência digital, a forma como você se comporta, ela vai determinar o seu sucesso ou o seu fracasso. Tem mais no momento como esse de redes sociais que a gente tem muito forte, né? Então eu pretendo até focar muito nessa parte de consultoria também daqui em diante. Tanto na parte política como também na parte de comunicação para empresas, que eu amo o empreendedorismo. Vinícius, já falamos Você já foi para Natal, contamos um pouco da sua trajetória. Eu resumi ligeiro, né? Resumi. É muita história. Mas deu para entender. Eu tenho certeza que se fosse para contar detalhadamente, aqui nós passaria horas só nesse assunto. Mas eu quero saber onde é que a ONG Mãos entrou na sua vida. Certo, a ONG Mãos entrou na minha vida nesse processo de transição que eu estava vindo de Natal
para Rafael Fernandes. Como eu tinha um trabalho muito forte no Rotaract, lá em Natal, com a Aline, com o Jaime, que nosso amigo e irmão aqui do Paulo Ferros, ele que me convidou inclusive para participar do Rotaract lá, eu publicava muito no Orkut na época, naquela época era Orkut, né? Não tinha Instagram e tal, o Facebook estava começando ainda, mas o forte era o Orkut. Então, o meu status do Orkut era Rotaract. Então todo mundo quer Rotaract, mas as pessoas conseguiam entender que eram trabalhos voluntários, né? E aí Marília, minha grande amiga, hoje comadre, né? Eu sou padrinho dela de casamento inclusive, e padrinho de Matheus. Queria mandar um abraço para ela, para Henrique, para toda a família, para o Malac, para Mateuzinho, para Melissa. Ela me ligou e disse: Vinícius, a gente vai criar uma ONG aqui em Rafael Fernandes, você quer participar? Aí eu parei assim e disse: meu Deus do céu, eu faço tanto na minha cidade que eu moro atualmente, na época era Natal, para pessoas que às vezes eu nem conheço. Imagina só conseguir fazer o que eu faço aqui para pessoas da minha cidade, da minha terra, sabe? Aquilo me encantou de um jeito, Dudu, que tudo aflorou. E aí quando eu vinha para Rafael Fernandes, eu passava das reuniões, os meninos tentavam ajustar o calendário dos eventos, das ações quando eu estava aqui, e tudo foi fluindo. Aí pela experiência que eu tinha no Rotaract, o Rotaract é uma organização muito bem estruturada, tem presidente, tem vice-presidente, tem secretário, tem tesoureiro, toda uma organização de planejamento. Isso inclusive me ajudou como empreendedor. E eu comecei a perceber que a ONG Irmãos aqui estava muito soltas as coisas. Aí eu disse: menino, será que não tem como a gente se organizar melhor? Tem um presidente, tem um vice, tem um secretário, a gente fazer umas reuniões de planejamento, fazer ata, enfim. Não para deixar burocrático e chato, mas para deixar organizado, para a gente poder impactar melhor a nossa comunidade. E aí eles acataram, até pela experiência que eu tinha no Rotaract, disse: que massa. Aí eu fui surpreendido logo em seguida com o retorno deles: mas o que vai ser o presidente vai ser você. Eu disse: não, como é que eu vou ser presidente? Como é que eu vou ser presidente de uma ONG se eu nem moro aqui? Porque eu ainda era assim, lá em casa. Entendeu? Às vezes passava mais tempo lá do que aqui. Então era uma coisa totalmente descabida, mas eles falaram: tem que ser você. Eu disse: tá bom. Depois de muito insistir, eu aceitei. E a gente começou a fazer os eventos. E aí, conforme o Mons foi se desenvolvendo, foi ganhando mais projeção, foi nesse momento que eu me mudei com a Aline para cá, que foi no ano de 2015, então tudo ficou fluindo melhor e eu realmente me realizei muito, muito, muito. Eu sempre costumo dizer que o ano de 2015 foi um ano muito especial, assim como o 2012 foi. Porque no ano de 2015 a gente conseguiu reunir uma juventude, não só jovens, mas também adultos, aguerridos, pessoas que tinham sangue nos olhos no bom sentido de tentar fazer a diferença na nossa cidade. E foi uma experiência muito linda que eu vou morrer contando para os meus netos, para os meus filhos, sabe? Porque é algo que nos dá muito orgulho mesmo, que a gente fez enquanto Mãos e as sementes que a gente plantou aqui na nossa cidade. Hoje o Mãos tem quantos integrantes? Dudu, não estou mais presente no Mãos, porque quando eu era presidente do Mãos e quando eu estava no processo de transição para sair, e por entender que talvez eu fosse querer entrar na vida pública como político, e até por entender já que o fato de eu ter digamos assim, um pé na política através da minha família, meu avô já tinha sido prefeito da cidade, tios, vereadores, enfim, eu comecei a perceber que algumas pessoas, por politicagem mesmo, tentavam associar a ONG Mãos a um partido político, a um projeto político, e aquilo me incomodava muito. Eu lembro até que eu cheguei a publicar nas redes sociais, nas vésperas da campanha de 2016, que eu não seria candidato a nada. Porque eu percebia o quanto aquilo estava prejudicando a imagem da ONG Mãos e quanto estava prejudicando a funcionalidade do grupo, o quanto poderia prejudicar, na verdade. E assim, eu fui muito sondado naquela época, fui convidado inclusive para ser vice de 2 chapas em 2016, mas eu não aceitei porque o Mãos para mim era prioridade. Eu via que naquele momento iria ser muito difícil para a organização e eu não conseguiria me enxergar naquele cenário como político, né? Naquele momento, depois eu consegui me enxergar como eu estou hoje, como você bem sabe. E aí, enfim, as coisas foram fluindo e eu defini, junto com os demais membros do Mãos, quando a gente formalizou a ONG, ou seja, criou um CNPJ, de fazer uma espécie de estatuto. E nesse estatuto tinha determinado, foi uma sugestão minha, para todo e qualquer membro que se candidatar a um projeto político eleitoral na cidade, ele se afasta durante a candidatura. Se ele vencer as eleições, ele sai definitivamente, só retorna quando passar esse período. E se ele perder, ele retorna naturalmente porque ele não tem mandato. Já para a gente não misturar. Então, eu segui a risca. Isso que eu mesmo determinei para o Mãos, hoje eu não faço mais parte. A Aline faz, como já fazia desde antes, e outros tantos integrantes que são integrantes fundadores. Mas hoje o Mãos eu acho que tem umas 20 pessoas, 15 a 20 pessoas. Mais ou menos nessa média, o número de pessoas que estão envolvidas. Veio para Rafael Fernandes,
se estabilizou, ficou por aqui, Pau dos Ferros, e veio o Varzinho da Gente. Conta mais sobre esse projeto, Vinícius. O Varzinho da Gente foi em 2017. Quando saí da presidência da ONG Mãos, eu saí da presidência, entrou o Keliane na presidência da ONG Mãos. Eu continuei como presidente na época, que eu entrei na política só em 2020, exatamente, eu me afastei em 2020. E aí eu comecei a perceber que eu era uma pessoa muito, não é ansiosa, mas uma pessoa muito com vontade de fazer, sabe? E na hora que eu saí da presidência da ONG Mãos, com a ideia de gerar rotatividade no grupo, para que mais pessoas tenham essa experiência de ser presidente, eu senti falta daquela doideira, daquela correria, sabe, de me sentir mais útil, apesar de eu estar associado e conseguir trabalhar ainda normalmente. Aí eu pensei, cara, um sonho que eu sempre tive, Dudu, para a nossa cidade, e que até hoje, infelizmente, não foi realizado, eu acho que até vai ser realizado agora, eu fiquei sabendo que vai ter uma rádio, mas era uma rádio aqui na nossa cidade. Eu, enquanto comunicador, eu pensava, meu Deus, eu fui morar fora, me formei como jornalista, que massa seria ter uma rádio, porque Rafael Fernandes não tem uma comunicação interna. Não tem mais. Não tem assim, um veículo de comunicação que fale oficialmente pelas pessoas, ou principalmente dê a oportunidade para que essas pessoas falem o que elas querem falar. Isso aqui é muito disso que eu acho que você queria também, não fala tudo, né? E aí eu enxerguei no Varzinho da Gente a união de duas coisas, de eu poder unir o jornalismo e o voluntariado, né? E aí eu comecei a fazer matérias jornalísticas, como eu aprendi na faculdade, cobrindo alguns eventos, fazendo algumas notícias. Eu lembro até que a primeira matéria que a gente divulgou foi sobre a Associação da Comunidade Barraco dos Pescadores. Eu até mandar um abraço aqui para Cláudio, né? Ele Galego, Luana, que estavam lá naquele tempo, acho que ainda estão. Ainda estão na associação, com certeza. Eles nos passaram essas informações, fez uma matéria muito massa. E eu lembro que todo domingo a gente publicava uma matéria. Era todo domingo, fixamente. Um vídeo no YouTube e tal. E aí comprei os equipamentos básicos para fazer, assim como você tem esses equipamentos aqui. E aí quando foi um ano depois, em 2018, eu comecei a perguntar para as pessoas na internet o que é que vocês querem assistir no Varzinho da Gente, com a ideia do jornalismo colaborativo, que é a base do projeto Varzinho da Gente. E muita gente mandava mensagem falando, Vinícius, venha para minha zona rural, o nosso sítio ela é esquecido, a zona rural ela não é vista nunca, aqui tem muita coisa bacana para mostrar. Eu, massa, sabe? E apesar de eu ter minha base também na zona rural, através dos meus avós, mas era muito da minha vida ali na casa dos meus avós. Eu não tinha muito aquele envolvimento comunitário de entender a realidade das pessoas. Então, e por ter morado muito tempo em Natal, tinha me distanciado muito dessa realidade. E aí eu comecei a pensar na possibilidade de fazer mini documentários, ou mini matérias, contando a história daquela comunidade. Cheguei na Lanchinha, primeira comunidade, Marília me disse, vamos para a Lanchinha, porque lá eu já conheço todo mundo, é minha família, a Lanchinha é pequenininha, você entra e sai no estande. Vamos lá, vamos. A minha pretensão, do juro a você, era fazer um vídeo de 5 minutos, eu iludi também. Era só 5 minutos. Eu querendo contar um resumo da história da Lanchinha em 5 minutos. O vídeo lá da Lanchinha deu de 20 minutos a 30, se eu não me engano, o final. E aí, quando terminou, Dudu, aquela gravação, já estou pulando a etapa, mas estou explicando a história do Varzinho da Gente para você aqui. Aí quando terminou a gravação do documentário, eu terminei de editar, aí todo mundo que andava na casa dizia, eu vou publicar esse vídeo no YouTube. E aí teve uma entrevistada em especial, que ela ainda é viva, queria mandar um abraço para ela, para a Dona Rufina. Dona Rufina tem mais de 90 anos. E Dona Rufina, ela tem uma deficiência visual, ela não enxerga absolutamente nada. E Dona Rufina me deu uma entrevista com uma pessoa mais idosa da comunidade. Aí Dona Rufina teve uma hora que me perguntou, Vinícius, como é que eu faço para depois ter acesso a isso? Aí eu fiquei, meu Deus do céu. Dona Rufina talvez nunca vai ter acesso, visual obviamente que não, né? Mas de ouvir ou de se concentrar na entrevista que eu fiz com ela, ou para ela ver todo esse conteúdo que a gente preparou. Porque às vezes não tem acesso à internet, quando tem, não tem concentração, não tem alguém para mostrar para ela. Aí eu pensei, meu Deus, será que não teria a oportunidade, até como uma forma de agradecer a comunidade, a gente exibir em primeira mão para eles? E aí surgiu o estalo assim na minha cabeça de fazer um cinema comunitário. Aí eu pegava naquela época um data show emprestado com uma pessoa, uma caixa de som emprestado com outra, um telão emprestado com outra. A gente pediu autorização da igreja para fazer uma organização lá na frente da igreja, pegou as cadeiras da igreja, vou lá para frente e digo, boa noite pessoal, esse aqui é o resultado do trabalho para você. Então, Dudu, foi algo assim magnífico, sabe? A experiência do cinema comunitário, eu fico todo arrepiado, inclusive, porque pessoas da zona rural, não querendo criar estereótipos, mas querendo
mostrar a realidade de pessoas que às vezes não têm acesso nem a ir a uma capital, quanto mais ir a um cinema, de um shopping, né? Tanto por questão de locomoção, como questão às vezes de questão financeira, né? E aí eu via pessoas que nunca tinham tido a oportunidade de ir ao cinema, assistirem ao cinema em suas comunidades, e quem estava na tela sendo projetada não era um ator da Globo, não era um ator de Hollywood, eram eles, era a história deles. Então, assim, a exibição do cinema comunitário, eu acho que você não chegou a vivenciar nenhum, não chegou a assistir. A gente teve só no YouTube. A gente teve 6, Dudu, mas nada substitui você assistir naquele momento com a comunidade. Porque você vê da maior gargalhada ao choro de maior emoção das pessoas. Porque as pessoas veem a história delas, e a história delas, assim como a história de qualquer cidadão comum, é a história que tem pontos altos e pontos baixos. Histórias boas e histórias tristes, de familiares, de membros da comunidade que fizeram a diferença e não estão mais ali. Então é algo muito gratificante. E aí a gente fez lanchinha, depois a gente fez maretas, depois fez gangorra, malhada alta, torrões, ali me ajuda que estiver esquecendo de algum. Então a gente estava fazendo boi morto, quando infelizmente começou a pandemia e a gente não conseguiu terminar a comunidade Boi Morto. Aí depois veio a campanha, a pandemia esfriou um pouco no ano de 2021, eu pensei em voltar, mas aí aqueceu de novo. Aí foi quando eu realmente não consegui dar mais continuidade, mas eu tenho um sonho de voltar a fazer esses vídeos documentários das comunidades, terminar essa missão que a gente começou aqui na nossa cidade, que é algo muito rico, é algo que amanhã pode ser que a gente não esteja nem mais aqui, mas vai estar eternizada a história dessas pessoas, que inclusive algumas delas nem vivas mais estão. É isso que eu ia acabar de falar, né? Você disse agora que fica agora as lembranças. E Alto dos Lagoas a gente fez também. As Lagoas. Agora fica as lembranças da família, tem um documentário aí, está disponível ainda no YouTube, lá no Vazinho da Gente, que vocês podem assistir, convido, é muito legal. Achei muito bacana o projeto. Criou todo aquele suspense antes de iniciar o Vazinho da Gente. Né? Você lembra disso? Lembro de tudo. Que até no início, o pessoal jogava muito que era algo de campanha. Não, isso é campanha, isso é algo... Tudo associava, né? Rafael Fernandes respira política, Dudu. Respira política, sabe, assim, tudo as pessoas associam a política. Eu nasci nesse berço da política, mas demorei a me acostumar. Eu estou aí renegando a política por muito tempo na minha vida. Até eu aceitar que eu poderia ser político e poderia fazer diferença na minha comunidade, não foi um processo fácil. Eu sofri muito no Mãos, no início do Vazinho da Gente estava um pouco mais casca dura, mas ainda sofri um pouco, mas agora estamos levando aí. Vinícius, falando de família, não tem como não citar o saudoso eterno Luzimar, né? Ex-prefeito, seu avô. Sim, sim. Vinícius, conta um pouco da sua relação que você tinha com seu avô, como foi a notícia impactante, como chegou para você. Tudo foi uma relação de muito respeito, sabe? De muita admiração. Eu, quando nasci, o Luzimar já estava no berço da política, né? Acho que ele já tinha passado o mandato dele de prefeito, inclusive. Mas ele nunca deixou de estar envolvido nesse processo político, né? Mas as pessoas às vezes acabam associando muito mais só a questão política e esquecem da relação neto-avô, né? E o Luzimar era uma pessoa que eu tinha um respeito muito grande e ele me influenciava muito, sabe? Não somente em suas palavras, o que ele dizia para mim, mas acima de tudo em suas atitudes. E até nas palavras sim, porque quando ele chegava para mim e relatava o passado dele que eu não vivi, não tive a oportunidade de viver, porque eu nasci depois, obviamente, né? Então, assim, a história de vô Luzimar é muito bonita e muito me inspira. Inclusive, eu me recordo muito que no dia que ele se enterrou, né? Ele teve a sessão fúnebre lá na Câmara Municipal como ex-prefeito e ex-vereador. E eu usei o microfone e fiz uma homenagem a ele, relatando tudo isso, sabe? O que ele representou, o que ele representa, o que ele vai representar para sempre na minha vida. Tenho muitas saudades, mas eu lembro que assim que eu cheguei lá na casa dele de noite, ele se enterrou, no final da tarde, no início da noite, eu fui para a casa dele com minha avó, com meus tios, e eu disse a todos eles, a gente estava na sala, eu disse, eu não consigo sentir o vazio. É como se ele estivesse presente aqui nesse momento. E hoje eu não consigo. Eu não sei se é porque a ficha não caiu. Mas eu não consigo sentir ele distante.
Ele está presente ali, você consegue sentir ele. A cada 15 dias, a gente tem sessão na Câmara Municipal. E eu canto o hino nacional olhando para a foto dele, pedindo força a ele para que eu possa exercer uma papel de vereador, assim como ele teve a oportunidade de ser também um dia, inclusive foi presidente da Câmara. Por isso que a foto dele tem até um destaque maior lá. E aquilo é muito energizante para mim, sabe? Me dá forças. Eu estou aqui hoje por ele também. Ainda bem que são lembranças boas, lembranças que devem ser mantidas, sim, devem ser passados também a quem vem a nascer, a quem não conheceu. Vinícius, agora nós vamos para um quadro que é perguntas aqui sobre sua profissão, sim, sobre seu mandato como vereador na Câmara. São perguntas boas, você vai gostar, são perguntas... Você não faz nada com o pai ter medo. Deixa eu botar aqui. Não, não tá aqui no meu colo, aí você vai pegando, deixa eu botar o microfone. Certo, tem umas perguntas grandes, tem uns papel grandes, viu? É uns pedaços grandes de papel. É uma redação, vamos lá. Eu vou ler. Seja o que Deus quiser. Olha se você entende minha letra. Dá pra entender, sua letra é bonita, Dudu. Defina Vinícius jornalista. Eu acho que Vinícius jornalista é um Vinícius sonhador, Dudu. Eu acho que é um Vinícius sonhador, porque, como eu falei para você agora há pouco, quando eu peguei aquele resumozinho sobre o que era a profissão de jornalismo, o que mais me animou foi a possibilidade de impactar a sociedade. E eu sou muito assim, eu sou muito emoção, eu sou muito razão também, hoje eu consigo equilibrar mais, mas eu sou muito emoção, eu sou muito de seguir o instinto, de seguir aquilo que eu acredito, o propósito. E através do jornalismo eu consigo sonhar muito, 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 e sonhar acordado. Eu sempre gosto, eu até tenho lá no meu Facebook, no statuszinhos, que é assim, sonhador e realizador, praticando o exercício diário de me permitir viver o que eu acredito, meu propósito de vida, alguma coisa assim. Então, eu acho que o jornalismo, assim como várias áreas da minha vida, elas se comunicam nesse propósito, né, de sonhar. Olha, gente, foi bom de ter tirado essa primeira pergunta, porque o resto é só ladeira abaixo. Foi bom porque somou, né? Que a gente já vinha falando sobre sua profissão. Vou até beber água de novo. Já vinha falando sobre a profissão de Vinícius, jornalista, né? A formação dele. Lá. Só que agora eu acho que é tudo mais sobre o seu mandato. Certo. O vereador pode apresentar qualquer tipo de projeto de lei. Dudu, a gente vai aprendendo durante o processo, né? Quando eu entrei na Câmara Municipal, a gente entra com muita sede, muita vontade de fazer a diferença. E aí eu entrei em confronto em alguns momentos com alguns colegas vereadores, porque eu queria trazer um projeto de lei que determinasse, entre aspas não, sem aspas mesmo, um custo para a prefeitura. Vou dar um exemplo aqui para você. A ideia de fazer distribuição de absorventes a pessoas que têm idade de menstruar, né? Existe existe pesquisas, é comprovado, inclusive é lei nacional hoje, já foi anunciado, sobre a questão de que tem uma evasão escolar muito alta de pessoas, principalmente meninas e mulheres, que deixam de ir às escolas ou têm problemas de saúde devido a não ter o absorvente e colocar pano, colocar papel higiênico, colocar algodão, às vezes objetos que acabam infeccionando até inclusive a genitália, né? Então é um problema de saúde pública também e um problema também psicológico para essas pessoas que passam por constrangimentos de estarem na escola em qualquer ambiente e a menstruação descer, ela não tem o absorvente. Então assim, eu trouxe projetos como esse dos absorventes e eu trouxe, e não entrou na pauta esse projeto, com a justificativa de que não posso levar para a Câmara Municipal um projeto que a Prefeitura vai onerar os cofres públicos. E a gente vai participando de eventos de formação, de capacitação, como fui agora recentemente para a Marcha dos Vereadores, fui ano passado também, já participei de 2 cursos em Natal, inclusive que a Câmara nos dá essa oportunidade de participar. E a gente começa a aprender com especialistas algumas situações que hoje, 2 anos depois, eu já trouxe um projeto de lei sobre a dignidade menstrual. Por quê? Porque antes de trazer esse projeto de lei, eu levei uma emenda ao orçamento do município no ano passado e a própria Prefeitura sancionou um recurso de R$17 mil para fazer distribuição de absorventes nesse ano de 2023. Então, com esse recurso garantido na lei orçamentária anual, que a gente chama, eu levo uma lei para regulamentar e dar os direcionamentos para que a Prefeitura possa executar esse recurso da forma que a lei prevê.
Então a gente está tramitando esse projeto lá. É até interessante falar isso, porque eu falei de um projeto que a gente tentou, foi vetado, e agora a gente está tramitando ele na Câmara Municipal. Então, assim, dá para trazer todo o projeto, sim, mas, obviamente, dentro dessas questões orçamentárias em algumas situações. Vinícius, eu não sei se você já atuava como vereador, acho que sim, né? Quando rolou na Câmara todo aquele movimento sobre antes da Guarda Municipal. Não era vereador. Não era não, né? Essa votação foi em 2020, foi no ano da eleição. No ano da eleição. Quando eu entrei... Você ficou sabendo de tudo que aconteceu? Soube por alto, assim, eu estava candidato, eu estava numa loucura muito grande. Você era candidato? Eu era candidato em 2020, exatamente. E aí eu lembro que teve toda uma polêmica. Eu escutei por alto, não me debrucei muito, porque eu estava muito ocupado pedindo voto. Eu disse, depois eu vou estudar isso aí quando eu for vereador para entrar lá, né? E aí esse projeto foi votado, mas eu não participei do processo de votação dele. Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Qual é o da vez? Papel grande, hein? Eita, aqui só textão. É uma carta. Teria coragem de encarar uma eleição para prefeito? Tem vontade? Sim, com certeza, não tenho nem dúvida disso. Por que eu falo isso, Dudu? Porque eu até falei recentemente numa sessão da Câmara, em contato com um colega vereador, que eu faço política por propósito. E já que eu faço política por propósito, estou aqui para tentar colaborar para a minha cidade. Como vereador, eu juro a você, eu nem esperava tanto isso, mas eu sou realizado. Eu me sinto realizado. Eu realizei um sonho sendo candidato, que eu tinha muita vontade de ser candidato, mas mais ainda eu tinha vontade de ajudar a minha cidade através de um projeto político, administrativo. E aí, como vereador, eu consigo fazer muito que eu nem sonhava, nem imaginava que eu poderia fazer. Imagina só se um dia eu tiver a oportunidade de ser prefeito. Agora sim, até ser prefeito, até surgir essa oportunidade, se ela vier a acontecer, que a gente não sabe o dia de amanhã, aí são outros 500. Mas, claro, eu acho que todos nós que amamos nossa cidade, eu tenho certeza que você, sua mãe que está aqui, qualquer pessoa que está aqui, já se imaginou naquela cadeira, porque você, como morador dessa cidade, você quer ver as coisas melhorando, você quer o melhor para a sua família, para os seus amigos, para a sua rua, para a sua cidade como um todo, você tem vontade de, às vezes, assim, peraí, é para fazer assim, eu farei dessa forma, né? Então, é uma oportunidade massa. Então, eu teria coragem, né? E tenho vontade, sim, se um dia eu tivesse uma oportunidade. Agora, como eu disse, vai depender do trâmite da vida. E como eu faço política por propósito, eu não tenho pressa para isso. E não tenho isso como uma determinação que tem que acontecer. Eu estou aqui para servir. E aí se o curso do Rio me levar até essa possibilidade, um dia eu abraçarei com toda a força de vontade, se o povo assim quiser. Tudo bem. Deixa eu botar mais aqui. Poxa, Benito. Vamos lá. Com qual propósito você decidiu ser vereador? Já falei um pouquinho sobre isso, né? De ajudar nossas pessoas, mas acima de tudo, de dar voz à nossa população. Eu sempre falo repetidas vezes que o nosso mandato é um mandato colaborativo e participativo. E eu estou tendo a feliz experiência de, nesses últimos meses, depois que a pandemia esfriou, porque eu comecei o mandato em plena pandemia, sem vacina. O segundo ano de mandato foi naquele processo de a gente esfriar um pouquinho a pandemia, e agora nesse terceiro ano de mandato, do segundo para o terceiro, a gente está conseguindo ir mais ao povo, em ações como a gente realizou agora essa semana com as mães de crianças e jovens que têm diagnóstico do transtorno do espectro autista. Então, assim, tem sido assim, algo muito gratificante. Então, graças a Deus eu tenho conseguido com muita tranquilidade realizar esse propósito que nos trouxe a vereança. Vinícius, com esse mandato de vereador, já conseguiu várias coisas no município, né? Sim. Você hoje postando ônibus. Sim. Junto com a ajuda, né, da deputada federal Natália Bonatti. O ônibus foi Rafael Mota. Eu ia falar agora do carro da UBS. Pronto, foi assim, foi o seguinte, a gente conseguiu primeiro um ônibus escolar no valor de 317 mil com o ex-deputado e meu grande amigo, queria mandar um abraço para ele, Rafael Mota. Foi o primeiro deputado que olhou para mim, e ele poderia muito bem ter olhado de cima para baixo, Dudu, mas ele olhou para mim e disse assim, eu acredito em você. Ele não pediu naquele ano, era 2021, as eleições para ele ir para uma reeleição, para o projeto que ele quisesse, como ele quis para senador, né, ano passado, 2022, estava longe ainda. Ele olhou para mim e disse, eu vou destinar um ônibus para a sua cidade, eu não quero nem saber se você ou se o seu grupo político vão votar em mim.
ele destinou esse recurso. Eu fiquei assim maravilhado, sabe? Pela oportunidade de estar em diálogo com ele, um cara jovem, um cara propositivo, um cara que tem muito serviço prestado pelo Rio Grande do Norte, que quis ajudar Rafael Fernandes, ajudou o nosso mandato, obviamente, também a partir disso, e principalmente o povo da minha cidade, que é para isso que eu estou aqui, né? Então a gente conseguiu esse ônibus com o Rafael. Logo em seguida, a Natália entrou em contato comigo. Queria mandar um abraço para o meu amigo Fabinho, nosso amigo Fábio Dantas. Né? Ele me colocou em contato com a Natália. A Natália destinou R$100 mil para Rafael Fernandes, para a saúde do município, através do nosso mandato. E desses R$100 mil foram revertidos vários equipamentos para todos os postos de saúde de Rafael Fernandes, inclusive um Fiat Mobi, que é o carro do PSF, que só ele, se eu não me engano, foi de R$59 mil a R$62 mil. E o restante foi tudo comprado equipamento para equipar os postos. Em seguida, Rafael Mota manda mais R$100 mil com essa mesma finalidade, completando R$200 mil, que foram para equipamentos dos postos. E agora, mais recentemente, Natália Bonavides destina uma quadra de esportes para a Escola Estadual José Ferreira da Costa. Um sonho que eu venho costurando com ela desde o ano passado, a 4 paredes, porque às vezes a gente tem um sonho muito grande e não coloca muito no meio da rua, como diz a história, porque não sabe se vai ser real, né? Eu cheguei para a Natália quando eu decidi apoiá-la para a deputada federal ano passado. Eu disse: Natália, a gente tem esse sonho na nossa cidade. Eu não quero que você me dê isso, me dê aquilo. Eu quero que você me dê um presente para a gente poder levar para o povo de Rafael Fernandes. E assim a gente costurou, a gente fez um projeto, fui na Secretaria de Educação do Governo do Estado, ano passado ainda, em agosto, antes de Natália se registrar como candidata a deputada federal para a sua reeleição. E aí a gente fez o projeto, eles: Natália, está aqui. A gente precisa desse recurso. Ela falou: Vinícius, pronto, agora vamos esperar a campanha passar e próximo ano, Deus quiser, a gente vai estudar essa possibilidade. E aí, em março agora, a assessora de Natália mandou mensagem para mim: Vinícius, vai dar certo o recurso. O orçamento que você passou para mim era R$460 mil, Natália vai destinar R$480 mil. Aí eu: meu Deus, eu fiquei louco assim dentro de casa. O que é que eu faço agora? Aí vou atrás do diretor. Aí fui falar com o Benedito, que é o atual diretor da escola, apesar da gente ter articulado junto com o Lucinha também, que era a diretora na época, né? E Benedito era o vice dela. E aí Benedito disse: não, Vinícius, vamos anunciar, vamos fazer uma festa aqui na escola, vamos organizar todo mundo aqui no pátio e vamos anunciar para todo mundo. Vamos. Aí eu liguei para a Natália não pôde vir, estava viajando em Brasília, disse: mas eu vou levar um cheque do tamanho do tamanho do nosso coração e da nossa felicidade que a gente está tendo nesse momento, e a gente simbolicamente entregou esse presente para a escola. E agora vamos aguardar os trâmites burocráticos, tudo muito burocrático da administração pública, muito burocrático mesmo. O ônibus, a gente teve a garantia dele em março de 2021, terceiro mês de mandato. A gente conseguiu o ônibus. Ele veio chegar em dezembro de 2022. Né? A gente, sim, a Rafael Mota também mandou 2 postos, que inclusive está instalado lá na comunidade Gangorra. Estamos só aguardando a ligação da Cosern, e outro nas Maretas, né? Que não deu água, mas a gente está vendo o que é que vai rolar lá de lá. Parece que surgiu uma aguinha lá, vamos ver como é que vai ser daqui para lá. Mas, somando tudo, Dudu, mais de R$1 milhão em recursos para Rafael Fernandes. A gente já tem garantido em 2 anos e 4 meses de mandato. Nunca, Dudu, nunca eu imaginei que a gente, enquanto vereador, pudesse conseguir R$1. Imagine só R$1 milhão. Imagina R$1 milhão, sabe? Então, assim, eu tenho muito orgulho, sabe? Esse processo até chegar aqui não foi fácil. A gente é julgado, como em tudo que a gente faz na vida. Se você, como comunicador, influenciador, você é julgado, imagina o político. Né? Porque toda e qualquer posição que você toma na sua cidade, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tem gente que gosta porque admira, tem gente que não gosta porque não gosta mesmo, tem gente que não gosta porque você está conseguindo isso, está no lado oposto do lado que ele está. Ou então está com interesses diferentes do que eles possivelmente estão. Então, assim, a gente vai amadurecendo durante todo esse processo, e hoje, graças a Deus, eu tenho uma cabeça muito mais tranquila, muito mais propositiva, e vamos correr atrás para conseguir mais, Deus quiser. Vinícius, essa sua ida a Brasília, vou dar até uma pausa aqui, mas a gente vai voltar, já que estamos pegando esse gancho das emendas que você conseguiu aqui para Rafael. Sim, sim. E vamos falar do vídeo que você postou hoje. Sim. Eu vi por cima, mas deixa à vontade para você falar agora para o nosso público. Dudu, desde antes de eu ser político, né? Eu acho que é como eu estava falando para você, todo e qualquer cidadão rafaelense que vive nessa cidade e quer ver a cidade se desenvolver, você sonha com realidades. A creche é uma realidade que ninguém pode esconder, que ela começou a ser construída, não foi finalizada, e a gente tem aquele sonho: meu Deus, e se a gente conseguisse ter essa creche finalizada, né? Então eu sempre tive muito essa visão propositiva. Será que um dia, quando eu for político, eu vou ter condições de tentar colaborar um pouquinho para que a gente consiga chegar lá com essa creche finalizada? E aí, ano passado, eu fui a Brasília, primeira vez,
nessa minha ida, tudo muito novo, nunca tinha ido a Brasília, tudo muito embrionário, a gente não sabia nem como é que se portava, né? Beiradeiro do interior mesmo, por ter história. Aí nessa segunda vez que eu fui, eu disse, eu vou aproveitar essa oportunidade. E aí, através de articulações políticas, queria fazer um agradecimento muito especial à deputada Natália, que nos ajudou nessas articulações junto aos ministérios, a gente conseguiu chegar lá, né? Eu fui até o Ministério da Educação através do FNDE, que é o responsável por esse tipo de projeto, e cheguei lá com os assessores técnicos, não querendo, Dudu, e eu deixo muito claro isso aqui, eu acho que eu até falei no vídeo, não querendo olhar pelo retrovisor, apontar dedo para ninguém e acusar ninguém de ter sido isso ou aquilo, não. Não. Eu estou aqui querendo olhar para o futuro, para frente. O que é que a gente pode fazer daqui em diante com a creche na situação que está? Digo a você com toda a tranquilidade que eu cheguei lá no FNDE até um pouco sem perspectivas, porque eu achava que não tinha mais jeito essa creche. E aí os assessores eles chegam para mim e dizem, Vinícius, tem chances de essa creche ainda ser finalizada. Eu perguntei como? O governo federal já se comprometeu, inclusive já demonstrou total interesse, já fez uma articulação de bastidor e até inclusive iria ser anunciado esse decreto, a palavra não é nem decreto, esqueci o nome da palavra, que eu até falei no vídeo também. É uma espécie de decreto, na marcha dos prefeitos que teve 2 semanas antes, inclusive, da marcha dos vereadores. Eles iam anunciar para os prefeitos, que é a oportunidade dos prefeitos, através das gestões municipais, poderem reaver obras inacabadas, os chamados elefantes brancos, né, que a gente chama popularmente. E aí isso se enquadra totalmente na situação da nossa creche. Aí eu perguntei, mas a creche está inadimplente ou está adimplente? Eles falaram, está inadimplente pelo fato de estar atrasada a obra, mas ainda não está 100% finalizada a possibilidade dela não se reerguer, digamos assim. Então, eles me explicaram que através desse decreto, que vai ser divulgado, a perspectiva que eles me deram, inclusive, era que fosse divulgado agora, em maio, a gente está aguardando a qualquer momento aí, né? Mas a gente não sabe, a administração pública é tudo muito lento, às vezes protela um pouco, até por isso eu demorei um pouquinho para publicar isso, eu estava esperando publicar junto com o decreto, né? Mas aí, como não aconteceu até agora, eles vão publicar logo, porque como eles já garantiram isso para a gente, e isso é uma certeza em todo o Ministério da Educação, a gente divulga isso aqui já para mostrar essa perspectiva e com uma forma de incentivar, Dudu, a administração pública municipal, para a gente junto, enquanto legislativo e executivo, trabalhar de mãos dadas e encontrar soluções para resolver esse problema da creche aqui em nossa cidade. A gente hoje tem uma creche, que é a creche Pedro Maria, como você bem conhece, todo Rafaelense conhece, atende a necessidade dos nossos jovens, mas quando a gente olha para aquela situação ali no alto, como a gente chama, né, a gente vê a grandiosidade daquilo, a gente vê o quanto aquela creche que tem hoje lá é pequena, o quanto ela poderia comportar melhor, dar mais comodidade, o quanto talvez a gente pudesse até através disso também comportar outros jovens da nossa cidade, né? Então, assim, é uma situação que a gente vê no sentido de se sensibilizar pelas famílias que não tiveram a oportunidade de matricular seus filhos e pelas que podem daqui em diante. Eu e a Aline temos o sonho de ter um filho. Se Deus nos permitir ter esse sonho de ter um filho, quem sabe meu filho não vai estudar nessa creche. Mas só vai estudar nessa creche se a gente conseguir desatar os nós. E a gente só consegue desatar os nós com boa vontade política. E eu estou aqui para, de forma propositiva, abrir esse diálogo e a gente tentar buscar a solução desse problema, como outros tantos problemas aqui em nossa comunidade, que a gente já começou a resolver ou resolveu de forma propositiva, sem fazer o trabalho politiqueiro, porque a gente não está aqui para isso. Fui muito confundido por politiqueiro, Dudu, no primeiro ano de mandato principalmente, pelo fato de a gente fazer um trabalho que é a nossa responsabilidade, que é fiscalizar. Fiscalizar não quer dizer que eu estou fazendo a política do quanto pior, melhor. E eu fui muito apontado, e eu não julgo 100% dessas pessoas que me apontaram, porque eu tenho consciência também do fator histórico que existe em nossa cidade e em nossas cidades, em nosso país, de que se você é oposição, você tem que fazer a política do quanto pior, melhor, você tem que derrubar o seu adversário, mas infelizmente, essa lógica, ela nos faz ter um prejuízo, às vezes inestimável, porque na hora que eu tento derrubar com politicagem quem está do lado oposto do meu palanque, entre aspas, eu derrubo, antes de derrubar o político, eu derrubo a população. Porque eu deixo de conquistar políticas públicas e benefícios para a nossa cidade. Dudu, só abrindo aqui um parênteses, eu tive a oportunidade, no ano passado, eu estava fazendo caminhada com um aluno lá no Alto dos Lagoas, era 6 horas da manhã, a gente estava entrando no carro para voltar para Rafael Fernandes, vinha uma criança com a mochila nas costas, vindo da comunidade Gangorra,
percorrer, sei lá, quantos quilômetros, para chegar aqui na escola Antônio Carvalho de Oliveira. Aí eu estava entrando no carro quando ela estava passando correndo do meu lado. Eu disse, minha filha, está indo para onde? Ela falou, estou indo para a escola. Por quê? Não tem ônibus não? Não, o ônibus quebrou. Sabe, Dudu? Aí eu olho para uma pessoa que chega para mim e diz assim, Vinícius, você não deveria ter conseguido um ônibus para a cidade, porque você está dando esse ônibus para o prefeito. Eu já escutei muito isso, não sei se você já ouviu falar. Aí a primeira reação que eu faço é rir, né? É rir com respeito, claro, porque a gente tem que respeitar a opinião das pessoas, mas rir no sentido de... Cara, eu tenho jovens na minha cidade que eu fui eleito para representá-los. Eu recebi 273 votos. Eu fui o segundo colocado geral aqui nas eleições de 2020. Mas na hora que eu me imposto vereador, eu faço um juramento, cara. Na hora que eu faço esse juramento, eu juro defender todo o meu povo. Aí eu vejo uma criança que está precisando de um transporte, que às vezes está prejudicando o seu rendimento escolar, porque não tem um transporte. E tem um deputado que olha para mim e fala assim, eu vou dar um ônibus para a sua cidade, você quer? Eu vou dizer não. Por politicagem. Dudu, eu prefiro, juro a você, pode salvar, pode printar esse vídeo aqui, eu prefiro sair da política do que mudar esse perfil de fazer política. Porque se for para dormir, botar a cabeça no travesseiro e não ter a certeza de que eu estou contribuindo para a minha cidade, para eu lá na frente olhar para trás e ter orgulho de saber que o fato de eu ter abdicado do meu lazer, da minha vida pessoal, de não estar tanto tempo com minha esposa, com minha família, de deixar o meu trabalho um pouco de lado, não abandono, mas deixo um pouquinho de lado para me dedicar à política, para eu poder fazer politicagem, para fazer birra, para não contribuir para a minha cidade, eu prefiro sair fora. Então, enquanto Vinícius for político hoje, seja como vereador, seja como vice-prefeito, seja como prefeito, seja como deputado, seja como presidente, seja como conselheiro tutelar, o que for, você só vai ver Vinícius em algum cargo público porque ele tem a oportunidade de poder contribuir para a cidade. E porque as pessoas, obviamente, vão enxergar em Vinícius essa oportunidade de representá-las. E no dia que enxergar mais, tranquilo, vida que segue. Mas é nessa perspectiva que a gente vai seguir sempre daqui em diante. Fala, Vinícius, que tem muito papel ainda. Eu tenho um que... Cadê? Deixa eu dar ele pra cima aqui. Dudu. Ai. Sei. Eita, qual a função da mesa diretiva? O que faz o presidente, o vice, o primeiro e o segundo secretário? Muita gente não sabe, né, Vinícius? Verdade. Pra que serve? Todo mundo sabe que tem o presidente, tem o vice-presidente, tem os demais, só que ninguém sabe a funcionalidade. Dudu, na verdade, assim, quando existe a votação para a decisão do presidente da Câmara, as pessoas só conhecem mais o presidente, né? E não conhecem quem é a mesa diretiva, né? E aí tem o presidente, tem o vice, o primeiro e o segundo secretário. O presidente é aquele que vai gerir a Câmara Municipal, né? É como se fosse um prefeito da prefeitura, é o prefeito da Câmara Municipal, digamos assim, para ficar mais fácil para o pessoal entender. O vice, naturalmente, é aquela pessoa que vai dar o apoio, o suporte na gestão, né? E vai substituir o presidente caso ele não possa estar em uma sessão, por exemplo. Se o presidente não está, o vice-presidente automaticamente assume, né, a posição de presidente da sessão da Câmara Municipal. E aí os primeiros e segundos secretários seguem mais ou menos a mesma lógica. O primeiro secretário é aquele secretário que vai organizar as atas. Na verdade não vai organizar porque existe a secretaria da Câmara que cuida disso. Mas ele supervisiona e principalmente durante a sessão, o principal papel que tem do primeiro secretário é fazer a leitura de todas as pautas. Não sei se todo mundo aqui já assistiu uma sessão na Câmara Municipal, mas se eu levo, por exemplo, o projeto da dignidade menstrual. E aí, antes de eu defender o projeto e do projeto ser votado, o primeiro secretário faz a leitura da redação completa do que eu levei para a Câmara Municipal. E o segundo secretário substitui o primeiro quando ele falta. Em resumo, tem mais coisas, mas em resumo, é mais fácil para o povo escutar, é isso. Tá aí, gente, esclarecido para você. Se eu tiver falado alguma coisa errada, depois me corrija. Espero que não. Um projeto do qual se orgulha, um projeto como vereador. Como vereador. Vixe. Graças a Deus eu tenho dificuldade de escolher, viu, Dudu? Eu tenho dificuldade, mas eu vou escolher um aqui, não talvez pela grandiosidade no sentido palpável, recurso, mas pelo que me tocou. Essa semana a gente teve uma reunião com as mães de pessoas que são diagnosticadas com o transtorno do espectro autista. E nessa reunião, Dudu, cara, eu tive a noção real, juro a você, me emocionei durante muitos momentos na reunião. Enquanto muitas mães falavam, eu tive a noção real do quanto o nosso mandato é necessário. Do quanto a gente pode fazer transformação social nessa comunidade com boa vontade.
com a vontade de fazer um trabalho sério, um trabalho que escute as pessoas e mais do que isso, dê a oportunidade para que elas se sintam valorizadas e tenham a oportunidade de correr atrás dos seus sonhos, dos seus projetos. Eu falei, até publiquei ontem nas redes sociais um trechinho da minha fala sobre isso, também me emociono, porque antes de entrar na política, eu tinha muita dificuldade de enxergar a política um espaço onde eu pudesse entrar, porque eu não me sentia representado, Edu, não me sentia. A gente tem uma oportunidade, duas oportunidades na verdade, ou eu cruzo os braços e deixo as coisas rolarem, e você falar que político não presta, e que nada dá certo, é tudo ladrão, ou eu vou lá, entro e faço a diferença, ou tento fazer a diferença. E eu venho tentando, sabe? E naquele momento, ouvindo as mães, eu comecei a perceber o quanto a gente é insignificante, no sentido de quanto a gente às vezes se tolhe, sabe? A gente se minimiza ou minimiza o nosso potencial de poder ajudar o próximo e achar que a gente não pode fazer muita coisa, mas a gente pode tanto. E um vereador, ele pode fazer tanta coisa, cara, tanta coisa. É por isso que eu falei para você, se um dia eu tiver a oportunidade de ser prefeito, eu topo, porque eu sei que eu vou poder executar, porque o legislativo, você legisla e fiscaliza. Enquanto prefeito, você executa. Se como vereador a gente está conseguindo já fazer tanto, cara... Imagina como prefeito. Né? Assim, e eu falo para você mais uma vez, repetindo aqui, não é uma questão de um projeto que tem que acontecer, mas eu estou falando no sentido de possibilidades de você fazer, de você ajudar o próximo, entendeu? E como eu enxergo política por propósito, eu consigo ver isso com muita tranquilidade. E vejo que a gente pode tanto fazer mais, como também pode sofrer mais. Porque quando você faz por propósito, você se decepciona com muita coisa, né? E aí você tem que ser muito forte para fazer com que o propósito brilhe mais do que as decepções. E a gente vem tentando seguir nessa linha e fazer a nossa parte. Muito bem. E os papéis? É assim, Bruno. Foram isso. 5 perguntas, ainda tem algumas. Ainda tem a mais difícil, Dudu? Eles tinham bem difícil. Tem. Ixi, que pergunta grande, nem eu fiz umas perguntas também. É a prefeitura que paga os salários e as contas da Câmara Municipal. Como é feito esse pagamento? Sim, o recurso da Câmara Municipal é pago pela prefeitura, né? Todo o recurso, tanto para o pagamento dos salários, como também da administração, para você poder gerir a Câmara Municipal. Tudo é repassado pela prefeitura mês a mês, né? Via conta, Banco do Brasil, Caixa, enfim. Isso tem atraso, Luiz? Não, pelo menos nessa legislatura, a gente não... Eu, enquanto vereador, como eu não sou da mesa diretiva, e eu não também administro a Câmara, eu não sei o restante, né? Mas eu acredito que tudo tá em ok. Pelo menos o salário que a gente recebe como vereador todo dia. Tudo ok. Vamos lá. Qual foi o momento certo que você viu e decidiu encarar as urnas? Dudu, o momento certo que eu vi assim, cara, é agora, foi quando eu comecei a ser motivado pelas pessoas. A campanha de 2020 foi uma campanha muito difícil para mim, no sentido eleitoral. No sentido psicológico, como eu falei para você agora há pouco, eu realizei um sonho. Eu não lembro, Dudu, de ter perdido uma noite de sono durante os 45 dias de campanha, nem durante a pré-campanha, preocupado com alguma situação muito desgastante, além dos trâmites naturais, burocráticos. Porque eu realizei um sonho. E esse sonho foi motivado pelas pessoas. E por que eu falei para você que foi um momento difícil? Porque naquele momento eu estava sendo motivado pelas pessoas da minha cidade a me candidatar a vereador. E eu já tinha pessoas na minha família que já eram candidatos. Né? Já eram vereadores, inclusive estavam indo para a reeleição. Queria até mandar um abraço aqui para Luizinho e para Alberto, né? E aí naquele momento eu entendia que eles já tinham lideranças consolidadas. E entendia também que eles já tinham o espaço deles até dentro da nossa família. Dudu, se engana quem acha que família elege político. Porque hoje, numa cidade que a gente tem hoje com mais de 5 mil habitantes, segundo os dados atualizados do IBGE, você precisa ter muito voto além dos votos familiares para você poder se eleger vereador, né? E eu cheguei naquele momento dizendo assim, pronto, eu vou ser candidato? Vou. Agora eu vou com duas consciências. Primeiro, que eu vou dividir voto dentro da família e eu tenho total respeito pela legitimidade dos votos que meus tios, né, primos já têm dentro da família. Não vou criar questão por isso, até porque eu nunca coloquei a política acima da família, porque eu acho que são áreas diferentes, tem que se resolver de situações diferentes, não posso misturar e criar inimizade por causa disso.
E ao mesmo tempo também eu entendi que para eu me eleger eu precisaria estar junto do povo. Como o povo tinha me pedido para eu ser candidato, e como eu tinha a vontade, o sonho de ir até o povo, de correr atrás de voto, e eu já tinha um certo conhecimento das comunidades, que inclusive o Fazenda a gente me proporcionou isso, né, através do voluntariado, eu disse, eu vou. E aí eu fui, e assim foi a alegria do início ao fim, sabe? E aí a gente consegue, através daquilo ali, enxergar a possibilidade da gente poder dar um passo à frente. E aí a pandemia veio, aquela dificuldade, um desafio muito gigante, e aí a gente continuou essa missão até ir para as urnas e chegamos lá. E estamos aqui. Vinícius, hoje, se você abrir hoje o seu plano, lá de quando você começou a política, quantos já se concretizaram? Dudu, muita coisa. Muita coisa, e é engraçado se você olhar meu plano de mandato, que eu até publiquei nas redes sociais na época, a gente chamou de plano de mandato participativo, porque ele foi feito junto com a população. E aí a gente sonhou muita coisa, mas eu tenho a tranquilidade e a felicidade de saber que muita coisa do que a gente já fez não estava nem no plano. Como esses 1 milhão de recursos que a gente conseguiu para várias áreas, nunca nem sonhava, não estava nem no nosso plano, entendeu? Então assim, muita coisa, eu não cheguei a olhar, digamos assim, porcentagem. Mas eu arrisco dizer, Dudu, pelo que eu e a Aline olhamos, acho que ano passado, eu acho que a gente está nos 90% do plano de mandato. Muita coisa, se não for mais. Olha, coisa boa. Eu ia perguntar mais alguma coisa, acho que não. Mas se eu caiu. Não pode fugir de pergunta, não. Vai ser essa daqui. Será que é a perigosa, Dudu? Uma data que marcou na sua vida. Pode dizer aniversário? Não, né? É muito clichê, né? É clichê demais. Uma data que foi especial. Que aquele dia não pode ser esquecido jamais. Acho que o meu casamento com o Dialine foi uma data especial. Qual a data? Foi... Uma data especial. 18 de outubro de 2012. Vocês estão ali. Vira a câmera pra ali pra mostrar que ela não tá fazendo cara feia pra mim. Eu fiz um suspense por estratégia. Vamos lá. Um momento. Eu acho que um momento especial, eu acho que foi a nossa eleição do vereador. Foi o momento que eu disse assim, eu vou ter a oportunidade de representar o nosso povo. Muito bacana. Quantas perguntas? 3. Tá acabando, Dudu. Tá leve. Tá leve demais. Se orgulha do seu mandato? Muito. Sofro muito. Como eu falei pra você, quando a gente vai pro propósito, a gente sofre um pouquinho. Mas, cara, o que a gente vem realizando e o que a gente vem construindo me dá um orgulho danado. Na campanha, Dudu, às vezes eu fazia o pedido de votos e eu chorava pedindo voto para os eleitores porque eu falava em nome do filho que eu ali nem temos ainda. E eu dizia, eu quero muito ter a oportunidade lá na frente de olhar para o meu filho e para a minha filha, que a gente tiver, o filho, não sei, e dizer a eles que a gente conseguiu dar nossa contribuição e eu ser um pouquinho de exemplo para eles, sabe? E hoje eu tenho uma tranquilidade de saber que em 2 anos e 4 meses de mandato, nesse período que a gente vivenciou até agora, até aqui, eu tenho muito orgulho mesmo, muito orgulho mesmo do que a gente construiu, e se Deus quiser, construir muito mais. E pode puxar. Eleições de 2024, próximo ano, né? Próximo ano, tá batendo na porta. E aí, Vinícius? Tá batendo na porta. Vereador, Dudu, prefeito. Eu aprendi uma coisa na política, que política é oportunidade. E às vezes as oportunidades surgem da noite para o dia. Eu sofri muito na minha pré-campanha, porque na minha pré-campanha, como você e toda a Rafael Fernandes sabe, inclusive, meu nome foi sondado para aquela questão de ser candidato a prefeito, né? Pré-candidato a prefeito. E naquele momento, depois de tudo que aconteceu, todas as decisões, e eu acabei me tornando candidato a vereador, e hoje eu sou muito feliz com esse projeto que a gente está defendendo, eu comecei a entender que não adianta a gente ficar criando muita expectativa e não ficar muito projetando uma coisa que a gente não sabe nem se vai acontecer. O registro da candidatura acontece, sei lá, em agosto do próximo ano, julho para agosto do próximo ano, com as convenções, né? Então, assim, a certeza que eu dou a você aqui, a todo mundo que está aqui nos seguindo, é que Vinícius vai continuar seguindo o propósito dele de colaborar para Rafael Fernandes. Isso vocês tenham certeza absoluta. Agora, o projeto que vai vir, nem eu sei responder. Eu juro a você com
pro meu filho que eu vou ter, que eu vou ter com uma Aline daqui a alguns meses ou alguns anos. Juro a você, eu não sei. Hoje eu estou focado no mandato. Se você olhar minhas redes sociais, até Gerson, amigo nosso, amigo meu, tá lá no Chile, inclusive, queria mandar um abraço. Sim, Gerson tá no Chile. Gerson tá no Chile, muito chique. Tá? E aí o Gerson mandou mensagem para mim: Vinícius, tem uma coisa, você tá no ritmo de campanha, porque eu tô fazendo muitas ações de um mandato. Eu disse: não, amiga, porque a gente tá vivenciando um mandato mesmo, sabe? E eu já tenho uma visão muito clara na minha cabeça. Eu tô vivenciando em 2023, talvez, o meu último ano de mandato. Por que eu estou dizendo isso? Prefeito. Não. Brincadeira, gente. O meu último ano do mandato é 2024, dentro do mandato. Por quê? Porque o próximo ano é um ano eleitoral. É um ano que às vezes o foco ele não se desenvolve muito para os projetos de políticas públicas, vão voltar mais para o processo eleitoral. Então os próprios políticos e a própria população se voltam muito mais para isso. E naturalmente os projetos de políticas públicas às vezes acabam se tornando um pouco prejudicados devido a isso. Então eu estou vivenciando esse momento, esse ano agora, 2023, como se fosse o último ano desse mandato de 2021 a 2024. E 2024 vai ser um restart, né? Exatamente. 2024 vai ser um ano da gente poder, claro, continuar trabalhando, porque enquanto eu tiver a oportunidade eu vou trabalhar, mas a gente sabe que é um ritmo diferente devido ao período eleitoral, né? Então acaba dificultando um pouco. Então esse ano é um ano que eu estou querendo focar mesmo. Meu foco hoje é mandato. E próximo ano a gente conversa para ver como é que vai ser 2024. Aguardando as cenas dos próximos capítulos. Quem sabe no próximo ano, no podcast, eu afirmo para você em primeira mão, anuncio aqui. Mas agora eu não posso dizer que eu não sei, né? Já pensou em desistir do mandato? Muitas vezes. Já pensou, abrir mão? Já. Muitas vezes. Como eu já falei agora há pouco, às vezes tem muita decepção, Dudu. Muita decepção. A gente que entra num projeto por propósito, a gente se decepciona muito. A política é um campo muito minado. Além do campo natural ser minado, ainda tem muitas figuras e pessoas que tentam te minar e incentivar e ativar mais esse processo de desgaste. E aí a gente passa por momentos muito difíceis, muito mesmo, muito difíceis. Só quem já foi vereador aqui, ou quem é vereador, sabe o que eu estou falando. Né? Porque não é fácil mesmo. Mas é como eu falei para você, mas o que vem de bom, a partir da minha experiência, pelo menos eu falo, supera totalmente todas essas dificuldades. É por isso que eu nunca desisti, né? E eu pretendo continuar nessa luta pelo nosso povo, pelo nosso propósito, enquanto o povo deixar. Pois é, valeu a pena não ter desistido. Não. Tem muito pra onde correr, não. É a mais difícil, até agora eu não achei nenhuma muito... Não, é tudo fácil, você vai conseguir desviar bem. Os vereadores podem aumentar seus próprios salários? Sim, podem. Não, minto, corrigindo, não podem. O meu próprio salário não, eu posso aumentar o salário dos que vão entrar no próximo mandato. Né? Existe uma legislação, uma lei que impede que nós possamos votar o aumento do nosso salário. Eu, Vinícius, estou vereador eleito até o dia 31 de dezembro de 2024. Eu posso votar o salário dos vereadores que vão ser eleitos no pleito de 2024, que vão assumir a partir de 1º de janeiro de 2025. Se eu aumentar e for eleito, beleza. Mas eu só aumento para o que vai vir mais para frente. Quem aumenta o salário dos vereadores? É um projeto de resolução que é enviado pela própria mesa diretiva, leva para a Câmara Municipal e é votado pelos vereadores. É um projeto de lei. Aí esse projeto, ele sendo votado, ele é aprovado, sancionado, faz parte da legislação e dá a brecha para que o valor seja aumentado. Muito bem. E aí, Vinícius? Muito tranquilo, Dudu. E eu esperando o Pepino chegar aqui, mas não chegou não. Foi tranquilo demais. Uma única coisa que eu quero só falar aqui para vocês aqui, antes de finalizar, é o projeto Câmara Mirim. Sim, né? Isso que a gente não pode deixar de finalizar essa gravação sem poder falar. Se foi a segunda não. Foi a marcha dos é a segunda sua, né? Minha segunda vez que eu fui, mas foi a 22ª edição. 22ª edição da Marcha dos Vereadores lá em Brasília. E aí, nessa sua segunda vez, você foi convidado a fazer uma palestra. Sim. Como é que foi lá em Brasília, Vinícius? Dudu, foi uma experiência assim, incrível, sabe? Não somente pelo fato de eu estar tendo a oportunidade de falar para um público imenso, de vereadores de todo o país, sabe? A gente vê lá do sulista, do nordestino ao índio, que é vereador. Tem índio lá com cocá, tá entendendo?
Então você imagina aí a dimensão e a diversidade que existe de realidades diferentes. Mas mais do que isso, cara, é a oportunidade da gente atestar, através de um convite como esse, e de dar oportunidade para que as pessoas conheçam mais o nosso povo, os nossos projetos, a nossa juventude, que tanto me encanta, e é por isso que eu sou autor do projeto de lei do Câmara Mirim, porque eu tinha isso como propósito. Eu entrei no mandato com a missão, eu quero colaborar para fazer um trabalho de educação política. E eu encontrei no Câmara Mirim essa oportunidade e veio a calhar. Então tudo que a gente faz por amor, Dudu, ele é reconhecido, sabe? É por isso que às vezes quando eu penso ficar desmotivado ou até desistir, eu penso, tudo que eu estou fazendo aqui é por amor ao meu povo, à minha cidade. Então o que vier para frente vai ser tudo consequência disso. E se eu estou fazendo por amor, a consequência vai ser amor também. Então o Câmara Mirim é muito resultado disso. E a gente começou a fazer esse trabalho aqui na nossa cidade. A gente teve 3 ou 4 sessões dos vereadores mirins. O projeto foi visto. Como eu falei para você, eu na condição de comunicador me utilizo muito das redes sociais, das ferramentas de comunicação para potencializar o que existe de fato no mandato. E através dessa divulgação, várias pessoas tomam conhecimento e nas redes sociais a gente ultrapassa toda qualquer barreira geográfica. Aí ficaram sabendo, nos convidaram para falar um pouquinho e inspirar os demais vereadores de como eles podem levar o Câmara Mirim para as suas cidades. Então foi algo muito bacana, muito magnífico. Tive a oportunidade de falar lá por quase 30 minutos. Né? Levei imagens de Rafael Fernandes de drone para o telão. A abertura foi imagem de Rafael Fernandes, mostrando a Câmara Municipal, mostrando os vereadores mirins, porque eu faço questão de ter orgulho, de mostrar esse orgulho para todo canto que eu ando, que eu sou de rafaelense. Que eu venho do interior do Rio Grande do Norte, uma cidade pequena. Fiz questão de dizer lá que eu sou vereador numa cidade pequena, eu sou da bancada de oposição, eu sou minoria, e mesmo assim, com todas as adversidades, a gente consegue fazer isso, porque vocês também não podem fazer. E aí foi muito bacana, sabe? Quando eu desci do palco do Opera Hall, que é onde o evento estava acontecendo, Dudu, me senti até até engraçado, parecia até uma celebridade, sabe? Porque eram vereadores assim chegando para mim a todo momento, em todos os cantos do país. Vinícius, me dá seu telefone, eu quero esse projeto para mim, para minha cidade. Cara, eu fiquei assim, besta, como a gente diz aqui no nosso interior, né? Porque eu vi que pessoas queriam levar aquilo para a sua cidade. E às vezes a gente na nossa própria cidade não valoriza tanto o projeto como esse. E aí quando o projeto ele ganha uma repercussão é que você começa a olhar ele com outros olhos, né? E aí foi muito bacana, a gente fez uma reunião no Google Meet uma semana depois. Na verdade eu cheguei de Brasília domingo, na terça-feira eu fiz uma reunião no Google Meet com vereadores de todo o país, eram acho que 15 a 20 vereadores, se eu não me engano, de vários estados do nosso país, e alguns deles já estão no trâmite aí de colocar em prática o projeto Câmara Mirim. Eu fiz mais ou menos uma espécie de videoaula ao vivo, né? Falando como foi, fiz um e-book para eles, entreguei tudo gratuitamente para incentivá-los a colocar em prática. Então já recebi foto do presidente da Câmara lá de, acho que é de Touros, a cidade dele, Dauster, queria mandar um abraço para ele aqui. Ele já teve reunião com os professores da rede municipal, apresentando um projeto. Então, assim, é muito massa você ver isso, né? Você vê que a gente tem um propósito para Rafael Fernandes inicialmente, mas a gente atinge inspiração para outras pessoas. E eu me inspiro com eles também. Eu sempre tenho esse contato muito forte com os vereadores também, de outras cidades aqui da nossa região. Que coisa boa. Vinícius, nosso papo está chegando ao fim. Oh, valeu, Dudu. Quero deixar aqui bem claro meu agradecimento a você. Eu que agradeço. Muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite a participar aqui do Fala Tudo. Espero que você tenha gostado. Valeu, meu amigo. Eu que agradeço a oportunidade de estar me comunicando com o povo da nossa cidade. Queria aqui mandar um abraço super especial a todos vocês que estão aqui nos acompanhando, nos assistindo, os seguidores de Dudu aí, quem acompanha o trabalho desse jovem, que eu tenho assim o maior orgulho, tanto de ser amigo. O que foi? Caiu? Não caiu. Tá aguentando? Tu bota isso aqui tu bota isso aqui nos erros de gravação. Não dava pra sentir a câmera se calar, não? Não dá, não. E agora eu faço o que? Uma massagem? Uma massagem? É? Vem ali, meu Deus do céu. Aqui passou. Eu tô aguentando. Agora passou. Eu disse, não, o gravador tá. O negócio tá gravando aqui, a câmera tá funcionando. O que é que deu errado? Que eu não percebi. Pode continuar. Pode continuar. Vou botar, vai, pode continuar. Não, então, como eu tava falando antes da câmera de Dudu,
E aí um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês, de estar junto com o Dudu, esse cara que é um comunicador nato aqui da nossa cidade. E Dudu, torço muito pelo seu sucesso, pelo sucesso dos seus projetos, sou entusiasta do seu trabalho. Apesar de hoje eu estar na vereança, mas eu continuo com o pé na comunicação, e o que eu puder, meu amigo, ajudar para que você possa crescer o seu projeto, seja como vereador, seja como um amigo, seja como comunicador, como jornalista. Eu estou aqui porque eu acredito muito. Eu acho que quando a gente acredita, a gente consegue avançar muito mais. Eu acredito no seu projeto, acredito em você, e vai em frente que você vai conseguir dominar o mundo daqui em diante. Viu? Novamente, muito obrigado. E obrigado a vocês que assistiram até aqui, tá? Meu abraço, um grande beijo a todo mundo. Sexta-feira, né? Gente, hoje é sexta, eu sempre me confundo. Com Jennifer, eu falei, Jennifer, é muito louco, porque a gente grava no texto pra postar no domingo, foi no domingo. Sim. É muito louco, mas agora vai ser mais louco ainda, porque a gente tá gravando na sexta-feira. Pra publicar na sexta. Show de bola. Show de bola, meu amigo. Então, gente, muito obrigado. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu like, comentar e compartilhar a nossa entrevista aí. Se você marcar o arroba Fala Tudo Mais Um Pouco, a gente vai estar repostando. Se você não segue a gente nas redes sociais, segue aí, arroba Dudu_Carlos9. O seu? Eu pensei que era para completar o seu arroba, mas eu não tô lembrado não. O meu arroba é Vinícius, com U, Oliveira, RN, de Rio Grande do Norte. Tá aí na tela para vocês, para ficarem mais fácil. Um beijão, um grande abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau. Valeu, pessoal, até mais.